Vamos então ouvir o Sr. Deputado Nelson Rodrigues. Obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, aos peticionários possivelmente a ver-nos na televisão, desde logo a Nelson Esteve Gomes e todos os peticionários da Cova do Barroso, eu queria deixar desde logo uma declaração, que é precisamente uma declaração de interesse sobre este tema de mineração e os seus impactos. Devo dizer que, vivendo quase toda a minha vida por cima de uma mina, tenho muito orgulho desse histórico pessoal, mas sobretudo do povo trabalhador da Austrel, que há séculos convive, tirando, sustentando e gerando riqueza para o país a partir da exploração do recurso geológico. Os concelhos mineiros da Austrel, Castro Verde, Almodóvar e outros da área de influência mineira a sul de Portugal são os dos mais prósperos e com melhor qualidade de vida do país. Em jeito de exemplo, refiro o caso de Castro Verde, que é hoje o concelho com maior rendimento per capita, o mais alto de Portugal, à frente de concelhos como Oeiras, em Lisboa. E também queria dizer que, em seguidamente, um olhar mais macro sobre o tema, reporto-me nomeadamente à diretiva Draghi, que afirma que a União Europeia deve fomentar o potencial dos seus recursos domésticos através da mineração, da reciclagem, da inovação em materiais alternativos. Portugal não pode viver isoladamente da Europa, do mundo e dos grandes desafios energéticos e ambientais que se colocam à humanidade. Existem metas a alcançar que comprometem Portugal num esforço coletivo da União Europeia como a transição energética ou a neutralidade carbónica em 2050. É um compromisso que iremos cumprir. Portugal tem o dever de conhecer o seu potencial de recursos, investindo fortemente na prospecção de lítio e de outras matérias-primas críticas. Portugal deve também, obviamente, poder decidir explorar esses depósitos depois de conhecidos, colocando-os ao serviço do desenvolvimento económico das comunidades locais e do país, sempre que os pressupostos ambientais e sociais estejam garantidos no cumprimento da lei que regula estes processos. Senhoras e senhores deputados, caros peticionários, as minas têm natureza finita. Os processos mineiros alteraram totalmente nos últimos anos. Uma mina hoje é tecnologia, modernidade, sustentabilidade económica e ambiental, qualificação humana. Mulheres e homens trabalham lado a lado, na mesma função no fundo da mina. E isso é, de alguma forma, um projeto que hoje tem total modernidade. E estes processos devem estar comprometidos com uma gestão sustentável, com a mitigação de impactos que desdobram ao longo de toda uma cadeia produtiva. E há algo que tem que ser dito e reiterado nesta Casa e assumido por todas as bancadas. A comunicação sobre a exploração mineira não pode continuar a fazer-se de forma completamente distorcida. Devem ser avaliados os processos que concernem à prospecção do lítio e às opções pela sua exploração, mas essa avaliação deve ser no campo da ciência e da técnica e não do campo da ideologia e do preconceito. Não podemos aceitar que as populações locais, se calhar também por má comunicação dos responsáveis governamentais, continuam a ser manipuladas por posições extremadas que são radicalmente contra a prospecção e exploração do lítio em Portugal, sem olharem às evidências científicas e técnicas. As contrapartidas dadas pelas indústrias extrativas às comunidades onde se inserem são uma questão que tem que ser aprofundada e acautelada nos contratos de concessão, as políticas de responsabilidade social, os encargos de exploração, e é aqui que efetivamente temos que acautelar os interesses locais de cada população. A riqueza gerada é indispensável ser reinvestida no local onde é explorada através da contribuição económica, social, ambiental. A mineração rentável é também sustentável, deve ser o objetivo central da relação das minas com as comunidades. E neste sentido é necessário desenvolver um capital humano, social e criar infraestruturas que permitam que as comunidades continuem a desenvolver-se depois deste processo e que o Estado, sim, o Estado, deve ser de alguma forma o garante da monitorização, da fiscalização e dos encargos de exploração do património e também ambiental e social constante dos planos de lavra ou dos planos de fecho. Sim, é possível incrementar na Europa e em Portugal uma indústria extrativa e deixamos de hipocrisias. Não podemos fechar os olhos à forma desregulada e irresponsável como a indústria mineira opera em países como a Ásia ou continentes como a Ásia, a África, a América do Sul, onde as preocupações ambientais, sociais e laborais são completamente esmagadas pelos interesses económicos. Vivemos num quintal
mas não um quintal que se chama Portugal só, nem Europa. Vivemos um quintal que se chama planeta Terra e as minas de lítio não deixam de existir simplesmente porque estão longe ou porque escolhemos não as ver. Senhoras e senhores deputados, quero-vos dizer, como australense, como baixo alentejano, sul de Portugal, que queria vos convidar, o Governo, os autarcas, os peticionários, para que de alguma forma visitem as minas do Alentejo e vejam a realidade nua e crua em termos sociais, económicos e ambientais. Falem com os autarcas destas terras e com as entidades locais. Vão conhecer minas em atividade como Alstrel, Castro Verde, Almodóvar, minas encerradas com projetos sustentáveis em termos ambientais em São Domingos ou em Grândola, nomeadamente em Mértola e no Lousal, e vão perguntar às nossas gentes se querem que as suas minas sejam fechadas. Certamente que não. Uma larguíssima maioria diz: queremos a mina aberta, queremos as minas sustentáveis. Permitam-me só fazer aquilo que é uma homenagem a todas as mulheres e mineiros e com o hino que é precisamente esta estrofe que diz: nas minas de São João morreram 4 mineiros, vê lá companheiro, vê lá como venho eu. Obrigado, Sr. Deputado.